Estou com o Marcelo Dan, que é o responsável pelas exportações do grupo Carmelo Fior, reside atualmente nos Estados Unidos para desenvolver esse mercado e recebeu, como todos nós, a notícia do tarifaço que veio na madrugada do dia 16 de julho. Na verdade, nem chegou no próprio dia 15, como anunciado, mas enfim, o impacto é enorme e o Marcelo vai nos contar um pouco o que está fazendo em relação a essa questão. Diga lá, Marcelo. Bem-vindo, obrigado. Não, pois é, por mais que nós todos, né, estávamos esperando já estava sendo divulgado já, inclusive a data, o percentual aplicado, mas quando a notícia chega de uma maneira oficial, ela gera um impacto muito grande, né? Porque quer queira ou não, a gente sempre tem aquela esperança que algo aconteça a nosso favor e alguma negociação seja feita nesse sentido. Então, ela foi anunciada, ela realmente é uma notícia muito ruim, né? Ela nos atinge bastante forte e de fato, ela tem um impacto grande aí na questão da nossa competitividade no mercado norte-americano. Ainda o que está ainda em jogo, ainda que tem mais um capítulo ali que está sendo ainda discutido, que a Trabalho data está forçado, né? tá com uma data ali prevista para, se não me engano, dia 24 agora, É a próxima sexta-feira. da próxima sexta-feira, e que está em jogo ali mais 12,5%, né? Então, vamos ver como é que vai se comportar isso para a gente conseguir ter um cenário bem completo aí da questão dos impactos que a gente vai ter para a gente conseguir enxergar os caminhos a serem tomados. Quais seriam os impactos que vão acontecer também de medidas tarifárias para aqueles outros países que têm uma concorrência conosco nos Estados Unidos, tá? À medida que as tarifas elas têm essas diferenças entre as origens, ela acaba tirando a competitividade nossa de uma maneira mais efetiva ou menos efetiva em função de como que vai ser aplicado isso. Nós já estamos no mercado norte-americano há muitos anos, temos grandes parceiros lá, fazemos aí bons negócios. De fato, para esses grandes grupos que nós atuamos, a reação sempre é imediata. Já nos procuram e já se busca encontrar alternativas para a gente conseguir Eles mitigar um pouco isso. ajudam vocês nesse sentido? Pressionam as autoridades americanas? Como é que isso pode acontecer? Lázaro, com relação às entidades americanas, nós solicitamos, inclusive, a eles, né, para que façam também as suas manifestações, porque o peso de grupos americanos forte nas manifestações em defesa, né, a uma questão tarifária, ela é mais pesado que uma defesa nossa, né? Claro. Então, mas de maneira efetiva, eles têm o interesse disso, mas na prática mesmo, isso acabou surtindo pouco efeito e pouco resultado. Mas nesse momento, a gente viveu ali no ano passado, o impacto dos 10, depois dos 40. E o Uhum. que a gente está um pouco preocupado mais nesse sentido dessa movimentação agora é porque quando aconteceu os 10, os 40, a gente tinha uma expectativa, é, por mais que fosse uma expectativa que poderia ser uma falsa expectativa, mas que fosse uma coisa mais temporária, uma questão Tá. só de negociação entre os governos e nós não tínhamos como um escopo que aquilo se perduraria ao longo dos anos, dos meses. Então, as medidas que nós tomamos naquele momento, junto com com os importadores, né, de a gente repartir um pouco esse impacto da tarifa. Então, de fazer uma conta de quanto que isso se representaria no valor efetivo de compra lá no final, e nós conseguimos participar disso, pelo menos de uma parte, de uma fração. Isso vai depender muito de caso a caso, de cliente a cliente, de produto a produto, enfim. Mas mais no sentido de ser uma coisa paliativa e ser de curto prazo.
Agora, com essa movimentação, ela fica um pouco de dúvida, né, da questão da duração disso. Então, se essa aplicação ela tem um cunho um pouco mais técnico, é, a gente não consegue enxergar, direito até quando que isso vai perdurar e qual que vai ser a duração. Justo. Vocês têm uma tipologia muito específica, em grandes volumes. Isso não ajudaria vocês exatamente a ter uma facilidade maior com relação a outros exportadores? E a necessidade do mercado americano, um dos argumentos apresentados pela Anfacer foi exatamente a questão do impacto na construção civil de residências mais populares nos Estados Unidos. Sim, mas na verdade, uma aplicação de tarifa de 25, né? Ainda uma perspectiva de mais 12,5, nós estamos falando de 32,5. 37,5 37, desculpa, 37,5, né? Mais o 8,5 que já está presente, né? do OMC, né? Na nossa tarifa. Então, são percentuais bastante fortes. E mesmo na nossa tipologia de cerâmica, de via seca, ela tem um impacto, para o comprador grande, porque ele acaba comprando de outras origens Sim. produtos semelhantes também, e aonde tem negociações, e acordos diferentes. Então a gente sempre, comparando com alguns países até latino-americanos, nós já tínhamos a tarifa de 8,5 já era desfavorável a nós, porque tem países que já têm acordos melhores, né, nesse sentido. E agregando essa questão particular com relação a nós, ela acaba sendo pior. Então, assim, de uma maneira muito direta, a importação de container nesses clientes grandes, ela tem um impacto muito grande. Então, na comparação com outros países aí que são concorrentes a nós, mesmo no nosso produto, ele é muito grande, né? Por mais que o preço do produto por metro quadrado, o nosso produto de veia seca, ele é um produto que nesses grandes grupos, que nós chamamos como entry level, né? É um produto de entrada, um produto de base. Essa carga de 30% ou de 40% no valor FOB, ela é realmente muito forte. Né? Então, e nesses casos de parceiros que nós temos já há mais de 10 anos, né, que são parceiros extremamente importantes, nós vamos ter que avaliar caso a caso e a gente conseguir identificar de que maneira que a gente consegue compor, ou se consegue compor algum tipo de trabalho, a exemplo do que foi feito ano passado. É muito difícil isso, principalmente porque em termos de custos, né, a gente vem sofrendo bastante com o aumento de custos, as margens ela vem reduzindo, então fazer algum tipo de apoio de uma maneira que não seja temporária ou realmente pontual e sem uma data que a gente consiga enxergar que isso vai terminar, ela se torna uma tarefa um pouco mais difícil e de mais responsabilidade. Mas eu te pergunto uma coisa, vocês estão para montar ou já montaram uma distribuição aí nos Estados Unidos, né? Tanto é que você está morando em Boca Raton, né? É, Isso. existe a perspectiva ou a ideia de vocês montarem uma unidade fabril, uma fábrica aí nos Estados Unidos? Isso faz algum sentido para vocês nesse momento? Ô Lázaro, assim, a gente desde o ano passado, mais ou menos em outubro, nós começamos a nossa operação nos Estados Unidos, né, que é a Carmelo Fiore USA. Ela é um projeto que já estava, né, sendo construído e pensado ali, ao longo dos últimos anos. A gente Fica começou. onde? Fica onde? Em Boca Raton mesmo? O nosso escritório fica em Boca Raton e o nosso depósito fica em Doral, ali na Grande Miami. Então é um projeto que a gente começou, final do ano passado, efetivamente, comercialmente, a gente começou no início desse ano. O impacto, o impacto do aumento tarifário, ele é muito
doloroso, independente do formato da venda que a gente estabeleça. Mas é claro que, para nós, a nossa operação nos Estados Unidos, que a gente está com estoque nos Estados Unidos, a gente tem essa. O que está por trás disso é a gente conseguir um mercado extremamente relevante, né, do nosso setor, e de todos os setores aí, um cenário internacional que é os Estados Unidos, um mercado maduro, um mercado que nós já atuamos há bastante tempo, mas nós queremos e temos a nossa intenção de conhecer ainda melhor, de a gente explorar outros canais de distribuição que a gente não explorava até então. Para esse projeto, o impacto obviamente, a gente tem visões diferentes, né? Porque no Camelo Fair USA, né, a gente tenta passar ali para os nossos clientes, principalmente da Flórida e dos estados ali que são vizinhos da Flórida, o conceito de uma empresa de alta escala de volume que nós temos, uma empresa global que nós temos já o hábito, né, estamos acostumados a fazer negociações e contratos aí a caráter global aí com vários países, mas com uma entrega local, né? Isso que é a nossa ideia, né? De Tá. pegar toda essa questão da confiança que os clientes já têm conosco e a gente traduzir isso e colocar botar um serviço nesse aspecto da venda. Então, para a nossa operação do Carmelo Fiel USA, como eu estava falando, o impacto do imposto ele é também muito agressivo, claramente, mas ele tem escalas de agressividade diferentes, obviamente, porque na entrega local, a gente acaba agregando dentro do processo da venda outros valores e serviços, né? Onde a participação do valor FOB nessa escala de valores ela é menor. Então, como o percentual de imposto gerado ele é sobre a escala FOB e na venda da composição para a nossa entrega do cliente final, ele tem ali esse composto de custo de produto mais logística, mas ele tem o elemento também do custo da estocagem, da questão da oferta, da entrega do produto, e muitas vezes, né? Da disponibilidade, inclusive, de fazer vendas com volumes inferiores a um container, ou seja, um pallet, e muitas vezes até produto fracionado. Como isso tudo são elementos de composição de custo no final para o cliente, o impacto da tarifa a gente consegue mitigar e consegue administrar um pouco melhor, né? De novo, é forte, mas é claro que são escalas de impacto diferentes que a gente tem numa operação que um grande grupo que compra volume forte. Então, amadurecemos ainda mais do mercado norte-americano, e desenvolvendo esse canal da distribuição, e atendendo alguns clientes, pequenos Quer dizer, vocês estão distribuidores agregando outros valores, serviços no composto da venda, né? da venda, tá? Que Então, mitigam um pouco os efeitos da tarifa sobre o produto, né? exatamente. Então, são dois pacotes diferentes aí de visão e de impacto, né? Tá. Então, Quanto representa os Estados Unidos para as exportações do grupo? assim, nos últimos anos, os Estados Unidos têm uma participação bastante, Antes da bastante tarifa, vai, relevante. antes da tarifa e Ah, atualmente. mas ele representa aí uns 35% da nossa exportação. É bastante. E a Porque exportação no grupo representa quanto? olha, nós temos uma produção muito grande, principalmente no Nordeste, né? A gente produz, a gente exporta muito das unidades aqui de São Paulo, né? E de Santa Catarina, um pouco também do Nordeste, da Arielle. Se a gente, elas têm participações diferentes em cada planta, mas eu diria que na média a gente tem uns 18% de volume de exportação daquilo que a gente produz. Que é significativo, né? É. Vinílico entra nessa tua conta também? Não. Não, vinílico não entra na conta. Não está sendo exportado para os Estados Não, Unidos? não. Vinílico não. Porque o vinílico é um mercado muito emergente nos Estados Unidos já há algum tempo, né? Sim, sim, o vinílico ele tem tomado um corpo, uma participação muito grande em todos eu diria todos os países, e os Estados Unidos muito também.
Mas eu acho que aí tem vários fatores, falando de vinílico, tem a questão. No Brasil, a gente ainda se utiliza muito o vinílico, que é o colado, né? O Tá. clicado ele tem crescido mais ainda muito do colado, e no mercado norte-americano, ao contrário, a grande participação é o clicado. E existe também, os Estados Unidos é um mercado gigante, mas o mundo inteiro quer vender para os Estados Unidos, né? Todo mundo Então, quer. então tem alguns países onde tem um nível de competitividade muito grande aí na questão do próprio vinílicos também. Entendi. E respondendo a tua pergunta, não está no nosso escopo, nesse momento, a construção de uma fábrica nos Estados Fábrica. Unidos. Tá? Estamos agora aí nesse projeto aí do Camelo Fiel USA, que é um projeto para nós bastante importante, é um projeto que ele nasce de uma proporção muito pequena dentro do nosso contexto de exportação como um todo, mas ele é um projeto que como nasce pequeno, mas com uma ambição muito grande, né? Então, são vários desafios, é um mercado que para nós, de fato, é muito importante. E é uma pena que essa relação entre os dois países aí tem atrapalhado bastante aí os nossos interesses, iniciativas, bem como todos os nossos colegas aí também, exportadores e fabricantes aí do nosso setor. A gente tem dois caminhos aí. Um caminho dos empresários, né? Foram não sei quantas manifestações nas audiências, 77 audiências nos dias 6 e 7, e nós temos o caminho da diplomacia, que os dois estão se pegando, né? Quer dizer, tanto o governo americano quanto o governo brasileiro. Então, em qual caminho a gente deveria apostar? A possibilidade de aumentar a lista de exceções. O pessoal de Rochas conseguiu algumas inclusões mais. Será que nós temos ainda alguma chance de conseguir melhorar a lista de exceções ou está feito e acabou? Olha, Lázaro, sabe, é um assunto que eu acho que todos nós, fabricantes, né, poxa, a gente tem uma boa relação aí com vários colegas aí que também que exportam, inclusive para os Estados Unidos, a gente tem uma relação aí de troca e de convívio, bem como a própria Anfacer, né, aí na figura do próprio Maurício, da Laís, aí trabalhando muito forte aí com relação a isso. E realmente nesse campo das exceções, hoje eu li uma matéria uma matéria inclusive lá dos Estados Unidos, falando sobre o Brasil e que a lista de exceções acabam caindo naqueles segmentos bastante relevantes para o mercado americano, que obviamente é de interesse deles. E que são que tem uma representação muito grande, que seja o café, seja o agro, né? E eu não sei se essa informação ela tá correta ou não, mas ele estava falando que o impacto da tarifa na pauta da exportação ela é de uma grandeza, se não me engano, eu vi, eu acho 18%, 20%, é pouco. E isso para nós é ruim, porque o impacto fica concentrado em alguns setores, que é o trabalho contínuo, que a própria Anfacer ela tem se envolvido isso profundamente e que acredito aí que tá bastante, eles possam até, eu acho, trazer para nós aí mais informações nesse sentido, né? Né? É. E teu feeling, quando você acha que dura essa situação? Um momento isso vai terminar? Vocês devem estar trabalhando com esse cenário. Acabaram de montar uma É, operação é. fortíssima aí nos Estados Unidos, né? O Lázaro, é muito difícil, né? Porque quando veio a tarifa do ano passado, do 40%, a nossa expectativa era que ela não duraria muito mais de 3, 4 meses. Ela foi bem além daquilo que nós tínhamos como expectativa. Como ele tem um cunho, eu vou falar muito por mim, na minha visão, na minha percepção agora, né? Como ela tem um lado muito político forte por trás disso, eu acho que um marco importante nessa questão de trajetória aí, de duração da tarifa, é a própria eleição aqui no Brasil, né? Quais serão os outros desdobramentos que existirão com relação aos países que são grandes produtores, né, do nosso setor?
Porque no final das contas, isso tem um peso muito grande, né? Se, eu me lembro que quando veio o primeiro anúncio do ano passado, com 10%, que foi de uma maneira global, geral, isso tem um efeito de instabilidade perante o mercado, vários efeitos, mas em termos de competitividade entre os países, se todo mundo se aplicou, a gente Todo não tem mundo. nenhuma diferença. Então, até ontem com o próprio Maurício, nós estávamos conversando para a gente conseguir acompanhar agora os próximos dias e conseguir entender quais serão essas movimentações e se existirão também aplicações, né, de tarifárias nesses países que realmente competem com a indústria brasileira nos Estados Unidos. A própria Índia, que também tem um fator muito decisivo ali na questão de precificação nos Estados Unidos, como é que se A comportará? Índia é uma grande incógnita, né? É, Quer dizer, eles conseguem se dar bem, derrubar. Estavam querendo propor na época, há 2 anos, eu me recordo, o pessoal do TCNA queria aplicar tarifa de 700, 840% e isso. conseguiram reduzir para 3%, né? Atualmente a tarifa da Índia está menor que a nossa, inclusive. Ainda bem que no caso dos Estados Unidos, o frete está extremamente alto e a instabilidade ele é muito ruim, né? Essa insegurança do que pode acontecer ele é muito ruim. Então o mercado ele acaba se protegendo um pouco, freando um pouco. Então existe nesse momento no próprio Estados Unidos um sentimento muito muito forte com relação o que virá pela frente, qual que vai ser a próxima novidade e de que país, da onde investir. Então, isso é ruim de uma maneira geral, coletiva, para o próprio mercado, já com a visão até Vocês na vão própria. estar nessa Xerçai? Conseguiram? Vamos estar. Vai ser a Está primeira vez expondo. que nós vamos estar expondo. Com uma parceria ali com a Apex, com a Facer, já de algum tempo, na verdade, de ver como é que se comportaria, né? Como é que nós reagiríamos lá a uma feira na Itália, porque nós já vendemos para alguns países na Europa, Aí, então ainda agora que a gente precisa abrir mais mais mercados ainda, é mercados. uma bela Então, nós oportunidade. vamos estar na CESAI, sim, Lázaro, nós vamos estar lá no pavilhão 16. Para nós é muito importante porque é um espaço onde nós conseguimos receber os nossos clientes, a gente consegue mostrar o nosso projeto, mostrar a nossa empresa. A Europa, ela tem sido um continente que a gente tem tentado se aproximar novamente, né? A Europa, no passado, ele era um grande parceiro da cerâmica brasileira, mas evidentemente que o cenário vai mudando, outros players internacionais vão entrando, vai existindo movimentações nesse sentido. Mas para nós a feira vai ser importante, a gente já está trabalhando nela, e vai ser um espaço ali para receber ali nossos amigos, nossos clientes, e eu vou te mandar um convite lá para tu Ah, dar vamos. eles que Obrigado vão. pela entrevista e desejo que a gente consiga passar com a menor dor possível por esse momento. Esperamos todos aí. Forte abraço, Um querido. Super abraço, Lázaro. abraço. Um Tchau, abraço. tchau.